Rapaziada, Mauro César Pereira jantou os rivais. Fluminense e Palmeiras perderam pro Chelsea porque são fracos. Se liga só a análise do Mauro César. Se liga. A Inter é um time que fica desconfortável com a bola. Então funcionou dar a bola para a Inter. O Al-Hilal também, tá? Do Simone Inzaghi. O Chelsea, ele consegue jogar tendo a posse ou não? Não tem dificuldade pro Chelsea. O Chelsea é mais flexível nesse aspecto. Contra o Flamengo, ele não teve a bola. Jogou em transição, né? Dessa vez, com a bola. Com o Palmeiras, com a bola. Então, é um time que tem mais versatilidade nesse aspecto. Então, a estratégia não funcionou, acho que ele não conseguiu encontrar soluções e no segundo tempo ele foi muito mal, que ele desorganizou o time. Isso significa que eu estou aqui falando que a campanha foi ruim, obviamente. Estou falando do jogo, especificamente. A chance do Fluminense era pequena. Acho também que esse discurso de que não, estamos orgulhosos, é óbvio que é motivo para ficar orgulhoso, mas ontem foi uma decepção para o torcedor do Fluminense. Tá? Quando eu estava indo de trem, indo para o estádio ontem, ouvindo os torcedores do Fluminense falando, estava todo mundo otimista, achando que ia dar. Por quê? Porque parte da mídia brasileira desmereceu o Chelsea, tentando colocar como time fraco. Se você procurar na internet, vai ver print de programas de debate, como esse aqui, com Chelsea é o pior europeu. Não era o pior europeu. O pior europeu era o Porto. Era o Porto, não era o Chelsea. Tá? O pior Chelsea da história. Isso é uma bobagem. O Chelsea foi quarto colocado na Premier League. Ano retrasado, foi 12º. Né? A melhor colocação desde que o Abramovich vendeu o clube. O Chelsea ganhou a Europa League. O Chelsea ganhou 10 dos 12 últimos jogos. Ganhou do Liverpool, ganhou do United, ganhou de goleada do Betis no final da Conference League. Só perdeu para o Newcastle e para o Flamengo nesse período. Aí vem a tentativa de desmerecer a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Porque foi na fase de grupo. Vem cá, por quê? Não tem valor a fase de grupos? Claro que tem uma diferença. A tendência é no jogo de mata-mata haver uma mobilização maior. Mas nem todo jogo de fase de grupos o time europeu entra molenga. O Chelsea entrou duro, descendo a porrada do Flamengo. Jogou duro, jogou para valer. O Chelsea não brincou em nenhum jogo. Só que o Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo é melhor que o Palmeiras hoje. O time mais bem treinado, mais preparado para aquele tipo de jogo e jogou muito bem. Aquela vitória não tem nada a ver com as derrotas do Palmeiras e do Fluminense para o Chelsea. Aquela vitória foi a vitória que o Flamengo jogou melhor, jogou bem. E mereceu elogios, como mereceu críticas contra o Bahia, um adversário melhor, quando o Flamengo não encontrou soluções e não mostrou estar preparado para aquele desafio. Por isso foi eliminado. Mas o jogo contra o Chelsea, o Flamengo foi muito bem. Foi muito bem e venceu o Chelsea. Só que o Flamengo tem mais time que o Fluminense. E é mais bem treinado que o Fluminense. E estava mais preparado para aquele jogo. Com jogadores melhores que o Fluminense. Tudo isso pesa. Tudo isso pesa. Eu acho que isso é muito claro para mim. Aí tentam fazer uma associação, desmerecer aquela vitória para tentar minimizar as derrotas. A derrota do Palmeiras foi merecida, o Palmeiras não jogou bem, e acho que teve uma estratégia equivocada, porque o Palmeiras tem elenco para mais do que aquilo, e a derrota do Fluminense acho que passa muito por quê? Pela superioridade do adversário, que a mídia começou a vender parte da mídia como se fosse, não, o Fluminense vai passar, o Chelsea não é tudo isso. O Chelsea é melhor, gente. É melhor que os três. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense. Óbvio, é melhor que os três. Um deles estava mais preparado para aquele confronto, venceu. Os outros não conseguiram. Simples assim, os dois foram eliminados pelo Chelsea. Talvez o Flamengo no mata-mata também não conseguisse superar. Fosse um outro cenário, um outro contexto. O que muda completamente, gente, esse Mundial, é a derrota do Bayern para o Benfica. O Bayern coloca os reservas, esnoba o Benfica, tenta mudar o jogo no segundo tempo, não consegue, e ele vai parar no lado ou outro da chave. Aí o Chelsea vai para um lado mais fácil. Isso foi um atalho para o Chelsea. Eu tenho falado isso já há vários dias. O Chelsea pegou um caminho muito mais fácil e fez a parte dele. Derrotou um português que não era dos mais fortes adversários europeus e 2 sul-americanos. É o que se esperava do Chelsea. E está na final. Do outro lado, um pega para capar PSG contra a Bahia, agora Real Madrid daqui a pouco contra PSG, teve ainda o Real Madrid contra o Dortmund, revivendo a final da Liga dos Campeões de 2024. Então, ficou um lado pesado e um lado mais fácil. E o Fluminense também soube aproveitar um caminho menos complicado do que do outro lado. Um caminho que ele pegou uma Inter em crise e venceu merecidamente, mas era uma Inter em crise. E o Al-Hilal, que para mim foi uma vitória mais marcante até do que contra a Inter. O Al-Hilal vinha de eliminar o City, time bilionário, com muito dinheiro, ótimos jogadores. O Fluminense foi muito bem. O Fluminense merece muitos elogios pela campanha. Mas analisando o jogo em si, dava para fazer melhor. Como o Flamengo poderia fazer melhor contra o Bahia, como o Palmeiras poderia fazer melhor contra o Chelsea. Se fizesse melhor, talvez eles se classificassem. Talvez sim, talvez não sabemos. Mas dava para jogar mais. As 3 eliminações, os 3 brasileiros poderiam ter feito um pouco mais. Esses 3 que eu estou citando. Botafogo foi um confronto com o Palmeiras. Também dá para fazer mais. E acho que ontem o Renato não foi feliz. Acho que o Renato ontem mexeu no time, ele bagunçou tudo no segundo tempo. Ele praticamente ali, ele eliminou as pequenas chances que o Fluminense tinha no jogo. Porque o adversário é melhor.
é bem superior. A vitória não é só porque o João Pedro é sensacional e finalizou bem. Ele foi a ferramenta dos gols. Mas o Chelsea foi melhor o tempo todo, muito superior. E nem o calor atrapalhou tanto o time inglês, um calor horrível, 35 graus de temperatura durante o jogo, dentro do campo, talvez uma sensação térmica em torno dos 40, algo próximo disso. Então isso, para mim, é muito claro. Agora o Renato é isso, ele não é um técnico de grande repertório. Agora a mídia tem que ficar... Gente, essa Copa do Mundo de Clubes, pelo que eu acompanhei daqui dos Estados Unidos, a maneira que parte da imprensa tratou do Brasil, foi um negócio patético. De torcer, tem que torcer para ninguém, tem que transmitir o jogo. Temos que torcer, estamos torcendo que o Brasil... Gente, quem não é Fluminense ontem? Um monte estava torcendo contra o Fluminense. Quem não é Palmeiras, está torcendo contra o Palmeiras. Quem não é Flamengo, está torcendo contra o Flamengo. É óbvio isso. Um ou outro pode até torcer pelo Fluminense, tudo, porque não tem uma rivalidade. Mas o normal é isso. E isso é barato no futebol. Secar o rival é parte do futebol. É uma coisa importante do futebol, que vai retroalimentando a paixão e tudo mais. Aí fica essa bobagem, tem que torcer para brasileiro nenhum, tem que transmitir o jogo, amigo. Aí ficam criando uma fantasia. E criaram uma fantasia de que o Fluminense podia ganhar do Chelsea. E podia ganhar, mas a chance ela era pequena. O Chelsea é melhor. É melhor. Então venderam uma ilusão, acho que o torcedor acreditou, e agora vem essa narrativa que eu não concordo, de que estamos de cabeça erguida. Não, perdeu o jogo e foi uma decepção. A cara dos torcedores do Fluminense ontem no estádio era de decepção, frustração. Vou mais longe. Eu fiquei numa posição até perto da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense, no segundo tempo, ela quase não cantou. Porque já estava difícil, tomou depois o segundo gol, assim, ela riu. Porque ela foi para o estádio achando, vai dar. Esse time a gente consegue ganhar. Já ganhamos da Inter. Só que o Chelsea hoje, o Chelsea de ontem, é melhor do que essa Inter atual. Ah, mas a Inter é vice-campeão europeu, sim, mas o time está numa crise sem precedentes. Então, tudo isso tem que ser analisado, mas não é analisado. Por quê? Porque falar que a Inter hoje não é tão forte como durante a Champions não é uma frase muito popular para o torcedor de futebol do Fluminense. Não é isso que ele quer ouvir. Só que ele tem que ouvir o que a gente acha que é verdade, o que é fato, e não o que vai agradá-lo. Só que a imprensa esportiva brasileira hoje está muito preocupada em agradar o torcedor, às vezes distorcendo a realidade e mentindo, né? E distorcendo canhestramente essa questão dos enfrentamentos do Chelsea para minimizar parte da imprensa de São Paulo. Não vou dizer o nome aqui, que a carapuça vai caber na cabecinha de muitos aí, coleguinhas. Para minimizar a derrota do Palmeiras, tá? E para minimizar agora a derrota do Fluminense. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Chelsea jogou sério todos os jogos. E perdeu um, ganhou dois e está na final. Cara, perfeito. Mauro César Pereira foi perfeito. Cara, que análise absurda do Mauro. Cara, que é isso? Que é isso? Ó, parabéns, Mauro César Pereira. Parabéns. Cara, eu não precisaria falar. Na verdade, quem sou eu, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? O Mauro César, meus amigos, eu costumo dizer que jantou com arroz e feijão os rivais. E parte da mídia também. Que, como ele disse, colocou caraminhola na cabeça dos torcedores tricolores. Que ficaram, né, iludidos, achando que poderia ganhar do Chelsea. Cara, que comentário, cara. Que comentário. Absurdo esse comentário. Perfeito. Cara, sinceridade. Não tinha visto esse comentário todo do Mauro. Eu vi só uma parte para trazer aqui para você. Mas foi perfeito. Os tricolores venderam para os tricolores essa ilusão de que eles poderiam vencer. Muito por conta da vitória do Flamengo contra o Chelsea. Muito por conta disso. E o Mauro foi perfeito aí falando o quê? O que eu já venho falando aqui bastante tempo também. Cara, não foi porque o Flamengo ganhou do Chelsea que foi na fase de grupos. Ah, mas o Flamengo foi na fase de grupos que ganhou o Chelsea, né, tirou o pé. Cara, não tirou o pé não. O Flamengo foi melhor do que o Chelsea. O Flamengo, o Felipe Luiz montou uma estratégia em cima do Chelsea que deu certo.
e saímos vitoriosos. Volto a repetir, o Flamengo foi melhor do que o Chelsea do começo ao fim do jogo. E aí, antes dos tricolores foram os palmeirenses, né? Os palmeirenses, não, o Flamengo ganhou, nós vamos ganhar. Só que se deram mal, né? E os tricolores, achando que chegaram na semifinal, né? Todo mundo sabe que a chave que estava Chelsea e Fluminense foi, para não dizer uma baba, mas foi facilitada, né? Tinha lá o City, né? Mas fora o City não tinha mais ninguém. A verdade é essa, não tinha mais ninguém. Claro que tinha os outros times lá, mas foi bem explicado aqui pelo Mauro, né? Bem explicado. Então assim, cara, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. O Mauro César jantou, esculachou, ele disse tudo. E eu quero saber a sua opinião a respeito do comentário do Mauro. O que você achou? Foi perfeito, não foi? Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!